eu acho linda a África, né? É um continente de riquezas naturais maravilhoso, né? Infelizmente, eles vivem em guerra entre eles, entre os diferentes povos do próprio país. E isso eu estou falando não só de Moçambique, dos outros também. Mas, assim, do lado de Moçambique, que nós temos o Oceano Índico, é uma coisa linda, né? Aquele mar maravilhoso, aquela cor de mar diferente, né? Nós temos, como você mesmo mostrou, frutos e alimentos diferentes que a gente só vê lá, né? Até por causa do clima e tudo mais. Então, e fora a cultura dos povos nativos, que é uma coisa muito rica, e que isso, muitas vezes, não está ligado com questões socioeconômicas só, né? Lógico que você, como eu falo, o texto, você tem os bolsões da pobreza, mas a cultura deles é muito forte, né? E uma coisa que eu sempre me questiono, e eu sempre questiono quando eu estou conversando, é por que a nossa cultura sempre tem que imperar, né? A nossa cultura sempre tem que ser a melhor. Os outros povos têm que aceitar os nossos meios, nossos métodos, nossos tratamentos, o nosso hábito alimentar. Por que não respeitarmos, né, dentro de um contexto, as questões culturais deles, que isso vai em todos os âmbitos, né, alimentar, saúde e tudo mais. Porque muitas vezes, quando nós vamos até esses povos e introduzimos algumas coisas, na questão de saúde, isso é uma questão muito séria, porque a gente vai modificar todo um habitat que eles estão ali vivendo, e muitas vezes isso se torna muito mais perigoso para eles do que eles continuarem vivendo dentro da cultura deles, dentro do sistema que eles estão acostumados a viver. Então, a primeira coisa que eu falo aqui é uma palavrinha muito simples, é respeito, né? Respeito às diferentes culturas, respeito aos diferentes hábitos, até porque a nossa sociedade muitas vezes quer modificar algumas coisas. Aqui no Brasil acontece muito isso com relação aos índios, né? Quer modificar, mas aí depois ela não dá a retaguarda de assumir determinadas responsabilidades, né? Então, são coisas que para nós parecem ser agressivas, mas para a cultura deles isso é necessário. Para a cultura deles é necessário que eles tomem alguns posicionamentos radicais, porque eles ainda vão caçar o alimento. Então, por exemplo, ter com eles uma pessoa com determinadas deficiências físicas, né, é um sistema muito complicado, é muito complexo isso, né? Então, na hora que a gente invade um espaço diferente do nosso, a gente deveria analisar dentro de um contexto como um todo, né? Porque a gente não tem condição de assumir depois de determinadas coisas que serão modificadas por nós mesmos, né? Então, isso é uma questão que eu falo, respeito pela cultura, respeito por tudo que outras etnias têm como raiz, né? Apesar de muitas coisas parecerem bem violentas para nós, a gente tem que parar e ver o que uma modificação de um hábito vai fazer para aquela pessoa dentro da sociedade deles. Ele vai ser discriminado dentro da sociedade deles, porque nós estamos mudando um hábito para introduzir uma coisa que nós achamos que é correto, né? É muito complexa essa questão. Tá, ela vai ser discriminada dentro da sociedade deles, nós vamos assumir essa pessoa que modificou seus hábitos dentro da nossa sociedade sem discriminarmos, né? Isso é muito complexo, é uma coisa muito complexa mesmo. Isso é uma coisa que eu vejo e que viver com no meio de diferentes etnias dentro do meu país, isso foi muito rico para mim, porque apesar de eu ter vivido apenas 10 anos, né, na África, é uma coisa que você pega na sua raiz, pega na sua base, né? E é uma coisa que, às vezes, eu falo até para as minhas filhas, a minha vivência é tão rica que eu não consigo, muitas vezes, nem transmitir para o outro o que eu ganhei com isso. Quem ganhou mais fui eu, né? Que acabei tendo a oportunidade de viver isso e hoje enxergar alguns aspectos da vida de uma forma diferente, né?
E uma coisa eu posso dizer para vocês, a África é maravilhosa em termos de beleza, em termos do que ela nos dá, da terra, né, em termos de culturas diferentes, uma série de coisas, né? Pena que nós temos tantas guerras internas lá, né?